A Santa Ceia do Senhor é algo muito importante na vida dos cristãos, daqueles que estão em comunhão com Cristo, daqueles que são batizados nas águas, né? É importante tomar a Santa Ceia, mas para isso é importante que você esteja tomando dignamente, ou seja, que você não esteja em pecado para poder participar da Santa Ceia do Senhor. Mas visto que muitos não fazem assim, tem muitas pessoas tomando a Santa Ceia indignamente. Às vezes está com pecado oculto, escondido, e para mostrar na igreja que ele está em comunhão, ele vai lá e participa da Santa Ceia. Eu quero dizer para você que está fazendo isso, que você está cometendo algo muito grave, muito sério. Porque uma hora, esse seu costume de tomar a ceia do Senhor indignamente pode trazer consequências muito sérias para a sua vida, certo? Ah, mas eu tomo, tá tudo bem, tudo beleza, não aconteceu nada, mas nem sempre vai ser a mesma coisa. Eu vou contar para vocês aqui um testemunho que eu escutei e que, segundo esse testemunho, foi verídico, foi verdade. E esse testemunho mexeu muito comigo. E eu vou falar para você. Teve uma certa feita que uma irmã, ela participando de um culto, ela sempre participava e sempre ela via este obreiro, como todos os outros obreiros, ali no púlpito. E nesse dia estava servindo a Santa Ceia. E este obreiro, ele era acostumado a tomar Santa Ceia. Sempre ele tomava, participava da Santa Ceia. Quando deu um dia, numa Santa Ceia, essa irmã foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor falou para ela ir lá falar para ele que não era para ele tomar mais Santa Ceia, porque ele já vinha tomando Santa Ceia há muito tempo. Olha só, há muito tempo, né? Então o Senhor vinha dando a oportunidade para ele de arrependimento, mas ele não se arrependia, ele continuava tomando a Santa Ceia. E essa irmã levanta, vai até ele e diz assim: eis que o Senhor mandou eu te dizer, falou na frente de todo mundo, eis que o Senhor mandou te dizer que para que tu não tomes mais Santa Ceia indignamente, porque há muito tempo tu vem tomando. Só que hoje, se tu tomares a Santa Ceia do Senhor indignamente e não confessar o teu pecado diante de toda a igreja, e deixar a prática do pecado, eis que hoje mesmo o inimigo da tua alma vai te ceifar. E aquele homem ouviu, né, este recado de Deus, mas ele não deu importância. Ou seja, o ego dele falou mais alto, ele não queria demonstrar para toda aquela igreja que ele estava realmente em pecado e que ele estava sendo descoberto. E ali a irmã voltou, se sentou. E ali o pastor foi e começou a servir a Santa Ceia. Ele pegou o pão, pegou o vinho e foi ceiar. Após ele ter acabado de ceiar, ele tomou a Santa Ceia, comeu o pão. Na hora que ele terminou, ele caiu durinho no chão e morreu. Todo mundo ficou apavorado, correram para cima, socorreram ele, levaram para o hospital, chegou lá e já estava morto. Porém, no dia do sepultamento dele, a irmã estava em casa, muito apavorada, todo mundo ficou apavorado. E ali a irmã ficou angustiada e tudo, mas aí Deus brada de novo e fala com a irmã. E diz assim: agora minha serva, volte lá, vá lá no sepultamento, lá no enterro. E diz para este morto, diz assim: assim diz o Senhor para ti. E aí falou.
E ela disse: Senhor, mas como é que eu vou dizer isso, meu pai? Lá no meio de todo mundo, lá tem muita gente, esse pessoal vão ficar contra mim, Senhor, porque eu já profetizei na igreja, agora por mim profetizar lá no enterro, o Senhor vai, porque eu estou te mandando. Aí ela foi. Chegando lá, todo mundo olhou para ela, alguns conheciam ela, e todo mundo ficou espantado, né? Imaginando talvez o que é que ela fosse fazer ali, essa irmã que havia profetizado por irmã. E ela entrou com os pessoal, os familiares, tudo. Ela entrou meio temorosa, mas o Senhor havia mandado. E ela chegou lá. E talvez até alguém olhou para ela e disse: essa mulher não está normal, porque essa mulher vem profetizar ainda por morto, ele não já está morto? Pois bem, e ela bradou bem alto e disse: morto, assim te diz o Senhor, que para o lugar para onde tu vais, as coisas santas do Senhor não irás contigo. Quando ela terminou de falar, aquele morto levanta, se sentou no caixão e todo mundo saiu, disse que foi apavorado correndo, eram uns gritando, e outros ficaram e presenciaram. E o morto levantou e vomitou o vinho e o pão que ele havia bebido. Porque qual era o lugar para onde ele ia? Depois ele se deitou e ficou ali morto. Por quê? Porque as coisas de Deus é santa. Esse testemunho mexeu muito comigo. Então, as coisas de Deus é santa. Né? O Senhor falou que para o lugar para onde ele ia, as coisas santas de Deus não iam. Então, como ele tinha engolido as coisas santas de Deus, ele tinha que botar para fora. Porque as coisas de Deus é santa. Deus é santo e as coisas de Deus também é santa. E nós devemos levar a sério as coisas de Deus. Mas tem muitos que não levam a sério. Tem muitos que estão brincando com as coisas de Deus, ceando indignamente. Tem muitos que ceiam em adultério, às vezes está mal com a irmã, não faz as pazes, não procura se ajeitar, entendeu? E eu quero dizer para você, não faça isso. Se você vive assim, não faça mais isso. Não ceia indignamente, porque as coisas de Deus é sério. Olha o que diz a palavra de Deus aqui para você. Aqui, diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isto é muito sério, irmãos. A Santa Ceia do Senhor eu levo muito a sério. Porque se eu tiver até assim, tipo, alguém zangado comigo, se alguém se aborreceu comigo, e essa pessoa não está ao meu alcance de eu ver, de eu olhar, de eu chegar a conversar, a pedir perdão, pois eu não tomo Santa Ceia. Enquanto eu não vou conversar com a pessoa para a gente ficar tudo bem. Porque é muito sério. Simplesmente só ir lá na frente. Eu quero pedir perdão, eu quero orar para que eu possa tomar a Santa Ceia. Não, eu acho que não funciona se a pessoa a qual você está aborrecida com você não ir lá, pedir perdão e certificar que aquela pessoa te perdoe e que está tudo bem entre vocês. Eu acho que eu vejo dessa forma, não sei como é que você vê, né? Mas eu vejo dessa forma. Então tenha muito cuidado, você irmão que está tomando Santa Ceia indignamente. As coisas do Senhor é santa e na hora certa, né, a conta chega. E quando a conta chega, é pesado. A mão de Deus, ela é pesada, né? Então com Deus não se brinca. Nós temos que levar as coisas dele a sério, tá bom? E esse é o vídeo que eu venho trazer para você, né? Se você gostou, compartilhe, se inscreva lá no canal, tem outros vídeos edificantes, né? Testemunhos, vídeos da palavra de Deus, para edificação da sua vida e edificação da vida de outras pessoas. Compartilhe para que esse vídeo alcance outras pessoas e ajude outras pessoas a se conscientizar
do que é certo, do que é errado, tá bom? Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.